Olá, gente, tudo bem com vocês? Professora Nádia Salgueiro da Mentoria SUS para Concurso. E aí, a gente tá firme e forte, né, nos estudos? Eu sei que tá, né? Vamos para a aula? Então, hoje a gente vai seguir, tá? O edital Ciência Boa Vista, que vai falar sobre saúde mental, assistência de enfermagem ao adulto portador de transtorno mental. A gente vai falar agora com relação às atualizações, não é tão atualização, mas a questão da reforma, entendeu? Da saúde mental, né? Então, a gente vai ter aqui um conteúdo, vamos comentar sobre essa política e também a gente vai responder questão, tá bom? Então, pegue seu caderninho do acerto, do erro, da questão e bora para cima, tá? Bora lá, gente. Vamos para a aula, tá aqui, ó. Hoje, né? A partir de hoje, lembrando que daqui a praticamente 30 dias, vocês vão estar lá fazendo a sua prova e com toda certeza vocês vão estar preparados para responder as questões, entendeu? Dessa banca, né? Sebrasp, da temida banca, tá? Nem tanto, né? Vocês fazendo um estudo direcionado, um bom acompanhamento com foco, você consegue sim, tá? Então, bora para cima, gente. Vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre a lei, tá? A Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, tá? Então, essa lei, ela é um marco, tá, da política da saúde mental, porque ela veio justamente para fazer a reforma, tá, da política da saúde mental. A gente sabe, pelo menos na minha época, né, de acadêmica, há mais, né, de 30 anos atrás, quando a gente estava na faculdade, eu cheguei a pegar, né, no campo de estágio, o modelo antigo, né, muito antes, tá, muito antes dessa reforma, tá? E aí, essa reforma psiquiátrica, ela veio justamente para poder trazer um lado bem humanizado no tratamento, tá? Das pessoas com transtorno mental, né? Então, eu me lembro muito bem que eu cheguei a pegar o modelo antigo, né? E peguei o modelo, né, atual, tá? E aí, o modelo antigo, porque ele veio, porque era muito, vamos dizer assim, as pessoas, elas sofriam muita discriminação, as estigmas que ela tinha com relação por ser uma pessoa com transtorno mental. Então, a sociedade tratava como se fosse uma escória, o doido, o louco, né? Então, veio essa reforma para isso, para mudar um pouco nesse contexto relacionado ao tratamento das pessoas com transtorno mental, né? Então, quando essa lei ela foi sancionada, o artigo 1º ela traz o seguinte: o direito à proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta lei. Então, são assegurados sem qualquer forma de discriminação, tá? Quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e o grau de gravidade ou tempo de evolução do seu transtorno ou qualquer outra. Então, você sabe que a lei, ela se baseou nos princípios, entendeu, do Sistema Único de Saúde, que a gente já sabe, né, quais são esses princípios. Então, a gente trabalha com a universalidade, a equidade, trabalha com a integralidade. Então, a política da saúde mental não podia ficar de fora. Então, eles simplesmente fizeram com que a política ficasse efetivada naquilo que já tem, né, no SUS. Mas a gente sabe que muitos programas, muitas políticas, é necessário você ter isso muito bem legalizado para que as pessoas, né, pudessem usufruir, né? Então, no artigo 2º dessa lei, olha só o que diz esse artigo 2º dessa lei, tá? Nos atendimentos em saúde mental de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados ao parágrafo único desse artigo. E o que quer dizer o parágrafo único desse artigo? Ou seja, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental. Então, uma pessoa com transtorno mental tem direito? Com certeza, é cidadão, né, gente? Não é porque que ele está com transtorno mental que ele não tem direito, né? Então, bora ver qual o direito que ele tem. Então, uma pessoa com transtorno mental, ela tem direito ao acesso. Olha aí o princípio da universalidade, olha o SUS, olha o SUS, tá? Então, aí ele tem que ter o acesso, tá? O acesso
ter acesso de melhor tratamento, né, no sistema de saúde. Isso também, com isso, né, o consentâneo, né, as suas necessidades, ou seja, ele tem que ter acesso ao seu tratamento em consequência das suas necessidades, ou seja, o que ele está precisando, né? Todos nós. Só que como ele é um público diferenciado, é necessário ter uma lei para isso, né? Então, ser tratada com humanidade, respeito e de interesse exclusivo, tá? De beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção da família no trabalho na comunidade, tá? Então, praticamente, o objetivo maior da reforma, né, psiquiátrica, ela veio justamente para poder que aquela pessoa, né, aquele cidadão, ele pudesse ser inserido novamente no seu seio familiar. Né? Ou seja, ele trazer ele de volta para o convívio, tá? Mas, claro, seguindo normativas, né, como a própria política faz, né? Também seguindo medicação, que a gente sabe que tem os transtornos que precisam usar a medicação, né? E aí tem que ter um acompanhamento com o psiquiatra, tem todo esse cuidado, dá para seguir, né? Então, assim, o artigo ele fala justamente isso, né? O artigo ele traz, né, justamente essa integração, esse trazer, né, para do paciente psiquiátrico para a família, para o trabalho e para a comunidade, né? Então, ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. Então, assim, a lei ela veio para isso, abuso, exploração, sim, tem pessoas que podem aproveitar da condição de uma pessoa com transtorno mental, por exemplo, e explorar, por exemplo, financeiramente, a pessoa recebe um BPC, né? Ela também tem o direito de receber um benefício, né, para poder custear, entendeu, o seu tratamento. E aí tem pessoas que se aproveitam, entendeu, deste recurso, né, e usa em prol em si, né, em prol para você e não usa porque é justamente do próprio paciente com transtorno, né? Ou então aquelas pessoas que têm transtorno mental e tem pessoas que acabam abusando até sexualmente, no caso, se for masculino ou também feminino, tanto faz, não tem, hoje não tem mais isso, né? Então, essa lei, ela veio justamente para proteger essas pessoas, entendeu? Aí, continuando, né, no artigo, ter garantia de sigilo nas informações prestadas, ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. A gente vai saber aqui quais são esses tipos de hospitalização: tem a voluntária, tem involuntária, tem aquela que é forçada, vocês vão saber direitinho por quê, porque é necessário você saber a diferença de cada um deles, porque as bancas de concurso, elas podem fazer uma situação, problema, podem não, elas acabam fazendo, né? Uma situação, um problema lá no teu enunciado, e lá no meio ele pergunta: esse texto está falando de quê? Aí você ele vai dar as suas alternativas, tá? Então, ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, tá? Então, isso aí é uma questão de direito. Receber o maior número de informações a respeito da sua doença, do seu tratamento, ser tratada no ambiente terapêutico pelos meios, né, menos invasivos possíveis, ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Então, quando fala a questão dos procedimentos invasivos, porque antigamente, antes da reforma, né, psiquiátrica, as pessoas com um transtorno, né, mental, elas tinham alguns tratamentos meio bem choque, né? Ou seja, no choque e chocáveis também para nós que assistimos, né? Eu já vi um paciente psiquiátrico sendo tratado com eletrochoque, né? E aí aquilo me chamou muita atenção, né? É, a, a questão de provocar uma convulsão no paciente, né? Com transtorno, e principalmente ele chega a esse ponto desse tratamento, né? Mais invasivo assim, quando ele não estava respondendo à medicação, então ele estava muito agressivo, né? E aí o que que acontecia? O psiquiatra acabava colocando o tratamento como um eletrochoque, né? A terapia. Isso foi antes da reforma sanitária, tá, gente? Isso foi antes de 2001, entendeu? Então, para você ver que eu cursei, eu estava na academia antes de 2001, né? Então, nisso, aí eu presenciei e eu fiquei muito, como eu sou muito curiosa, né? Sempre perguntando por quê, qual é a finalidade, na verdade, de você provocar uma convulsão no paciente com transtorno, por exemplo, uma esquizofrenia, né? E aí o que ele me explicou me chamou a atenção.
Então, ele colocou de uma forma bem tranquila para poder entender. Então, o paciente vinha tomando medicação, não estava fazendo efeito é, devido à condição dele, do transtorno dele. Então, imagina-se que existe algumas fragilidades dos neurônios, né? Ou seja, não estava vendo a sinapse entre eles. E o que que acontece? Então, se não existe sinapse, não existe comunicação. Então, a medicação, ela não acaba passando para o outro neurônio. A gente sabe que ela se encosta e vai passando, né? E aí, o que que acontece? Como é como se tivesse uma ponte quebrada. E essa ponte quebrada, o eletrochoque, olha que coisa interessante, o eletrochoque, ele fazia como uma convulsão e fizesse com que essa ponte se, né, conectasse e as medicações passassem, e aí essa pessoa ficava, né, calma, né, praticamente. E por incrível que pareça, realmente ficava, porque eu vi o antes, né, o durante e o depois. Mas a gente sabe que isso é um procedimento invasivo, é um procedimento, que eu posso dizer, agressivo, né, porque você presenciar uma convulsão provocada, que era isso que fazia o eletrochoque, né? E aí os cuidados que a gente tinha de enfermagem para proteger a vítima, igual como uma pessoa tem crises convulsivas, né? Colocar a cabeça, né, na posição lateralizada para ela não ter, que ela vai provocar secreção, não ter broncoaspiração, entendeu? Ter cuidado para não morder a língua. Então tem todos aqueles cuidados de uma pessoa que está tendo uma crise convulsiva. Mas aí veio a reforma sanitária, perdão, a reforma psiquiátrica e resolveu isso. É SUS, né, gente? SUS na cabeça não tem jeito, né? Continuando, então, é responsabilidade do Estado, tá? O desenvolvimento da política da saúde mental. Então, o Estado ele tem esse dever de disseminar a política, entendeu? Para os municípios, né? Que é onde tem maior atendimento, né? Porque o município atende a atenção primária à saúde, e a gente já viu que a atenção primária à saúde é a principal porta de entrada, né? Então, promoção e ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, né, com a devida participação da sociedade e da família, e qual será prestada em estabelecimento de saúde, tá, mental, né? Assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. Então, todo mundo junto, né? Em prol de prestar uma assistência, né, mais humanizada para os pacientes com transtorno mental, tá? Então, agora a gente pensa na questão da internação. Então, a internação, em qualquer sua modalidade, ela só é indicada, tá, gente? Ela só é indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, né? Ou seja, o paciente que ele não está conseguindo aderir, né, ao tratamento, a uma terapia singular, terapêutica, né? Ela não está conseguindo aderir a um tratamento que seja fora, né, do ambiente hospitalar. Então, nesse caso, é necessário fazer uma intervenção, né? E aí o tratamento ele vai visar o quê? É a finalidade permanente, tá? Então, vai ser uma reinserção social, né, do paciente em seu meio. O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral, tá, gente? À pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, assistência social, psicólogos, terapeutas ocupacionais, né, de lazer e outros. Então, nesse trabalho que faz dentro, que vocês conhecem, as unidades, né, onde faz acompanhamento de pacientes com transtorno mental, que são os CAPs, né? A gente vai falar dos CAPs também, e aí você entende que ali existe uma equipe multiprofissional que atende, né, aquele paciente. Então, não é só enfermagem, tem assistente social, psicólogo, tem diversos profissionais que estão ali naquele objetivo de prestar essa assistência mais humanizada para um paciente com transtorno mental, tá? Então, quando ele coloca aqui no artigo terceiro, que é vedado, né? O inciso, né? Perdão. O inciso terceiro é vedada a internação, olha só, de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, né? Ou seja, era conhecido como os manicômios, tá? Ou seja, quando eu falo a palavra asilares, como eu falei, na minha época, eu peguei, né, os manicômios, tá? Então, as pessoas, elas eram colocadas, né, nessas instituições e ficavam ali até o fim da sua vida, praticamente, né?
Então, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no artigo 2, né? O que não assegura ao paciente os direitos enumerados no parágrafo único do artigo 2. Então, assim, o intuito é prestar uma assistência para ele mais humanizada. Mas, digamos, você dá. Então, qual é a diferença? Porque o hospital psiquiátrico, o asilo, ele fica lá enclausurado. Ele nem sempre tem as atividades que vão promover a ele uma reintegração social. Entendeu? Hoje a política ela veio com essa mudança para tirar essa ideia de manicômio. Então, hoje a gente não tem manicômio, né, como era conhecido, né, os hospitais psiquiátricos. A gente não tem mais, por exemplo, os hospitais de custódia, entendeu? Então, já tem hoje, né, as normativas que tiraram isso. Ah, como assim hospital de custódia? Uma pessoa vamos dizer, que cometeu um crime e ele é comprovado que ele tem um transtorno mental, então não tem mais hospital de custódia para poder assegurar. Então, o que que nós temos, é o que a gente vai ver, que são as alas dentro dos hospitais gerais que justamente acometem, né, essas pessoas com transtorno mental, tá? No artigo 5º dessa lei, ele diz o seguinte: paciente a longo tempo hospitalizado ou para qual se caracterize situação de grave dependência institucional, ou seja, aquela pessoa que não tem como sair, né? Decorrente do seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão da instância a ser definida pelo Poder Executivo e assegurada a continuidade do tratamento quando necessário. Então, quando a pessoa ela não tem todo esse suporte social, então ele tem um paciente diferenciado, aonde existe uma equipe muito maior que foge do hospital, por exemplo, para poder atender a necessidade deste usuário. Então, entra o Poder Executivo, entra o Ministério Público, entra um monte de gente, tá? Bom, já no artigo 6º, com relação à internação psiquiátrica, somente será realizada mediante a laudo médico, tá? Circunstanciado que caracterize os seus motivos. Então, por acaso, vai para um paciente, ele apresenta, né, algum sinal de algum transtorno, o médico vai fazer, né, os seus exames, vai fazer, vai identificar, né, esse transtorno e ele vai como deslaudar, né? Ou seja, você passa um psiquiatra, ele vai dizer que a pessoa é esquizofrênica, ou então a pessoa ele tem uma psicose, ou então se uma pessoa tem um TDAH, ou então se é autista, então passa pelo profissional, né? Estou só aqui dizendo assim exemplos de que quem deve laudar é o próprio profissional específico, no caso o psiquiatra, tá? Então, qual seria as considerações de tipos de internação? Tó, memoriza isso aqui, gente, ó, dá aquela paradinha, foca nesse aqui agora, porque com certeza questões que vão envolver saúde mental, tá? Então, eles gostam muito de explorar os tipos de internação, tá bom? Então, a gente tem o tipo de internação, a primeira, que é a internação voluntária, né? Ou seja, olha o nome, voluntária é aquela que se dá com consentimento do usuário, ou seja, o usuário, você chega, o usuário diz, olha, você não está bem, você precisa ficar internado no hospital, receber um tratamento mais direcionado, tomar medicação, aí ele vai, não é certo, não, eu vou. Aí, de boa, né? E aí tem a internação involuntária, tá? É aquela que se dá sem consentimento do usuário e a pedido de terceiros, ou seja, a mãe, o pai, né, o marido, a esposa, entendeu? Então ela pede, né, para um médico, olha, essa pessoa não tem que internar, não quer, não está aceitando, mas é necessário internar, então seria a involuntária. Então, involuntária terceiros é mais conhecido como de parentes, né? E a internação compulsória é aquela determinada pela justiça. Então, muitas vezes, é uma pessoa que causou algum dano, né, perante a sociedade, e aí, nesse caso, entra, né, o Poder Judiciário para poder intervir. E aí ele vai, faz uma internação compulsória. Aí, nesse caso, tem que atender. Aí, como é que isso acontece? Digamos que vem o Ministério Público, vem a Defensoria, então o juiz foi bater uma sentença que fulano de tal tem que ir para o hospital ser internado para tratar esse transtorno.
o hospital não vai poder negar. Por quê? Porque é uma decisão, né, da justiça, né? Paradinha para água, né, gente? Vamos lá. E aí, seguindo. Quando vamos para o artigo 7 dessa lei, né, a pessoa que solicita voluntariamente a sua internação, né, ou que se consente, deve assinar, né, no momento da admissão, a declaração que optou por esse regime de tratamento. Então, a pessoa ela recebe, né, um tipo de uma declaração de que ela aceita, né, estar passando por um setor que é para tratamento para pessoas com transtorno mental, né? E aí, no término da internação voluntária, dá-se por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. Então, digamos que ou o paciente ou o médico também, ele pode dizer, olha, segundo o médico, ele passou aqui um laudo que eu estou precisando fazer um tratamento psiquiátrico. Eu concordo, eu preciso mesmo, estou precisando, não estou bem. Beleza, tá? Aí fica bacana, tá bom? E aí, com relação à internação voluntária ou involuntária, somente será autorizada por um médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, CRM, do estado onde se localiza o estabelecimento. Então, digamos que aqui o CRM Roraima, né? Então, o médico psiquiatra, ele tem que ser o psiquiatra, ele tem que fazer o tratamento, ele tem que assinar o laudo, entendeu? Que vai dizer que essa pessoa precisa passar por uma internação, né? Psiquiatra. Aí a internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo, olha só, gente, lembra que eu falei, tem número, vai ter questão, tá? Então, caso pergunte lá na tua prova com relação à internação psiquiátrica involuntária, ou seja, que é por terceiro, né? O que o usuário decidiu, entendeu? Alguém decidiu por ele, tá? Então, no prazo de 72 horas, olha, marca esse número, tá? Lá na tua prova, pode dizer 24, 48. Então, deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicado ao Ministério Público Estadual, né, pelo responsável técnico do estabelecimento, né, no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando se tiver uma respectiva alta, né? Ou seja, do mesmo jeito que esse paciente ele vai ser internado involuntariamente, o Ministério Público vai ser acionado para poder ter conhecimento desse caso. Caso ele venha a receber a sua alta, é o mesmo procedimento, é aquela coisa. Eu preciso legalizar, ou seja, eu preciso, como eu posso dizer, né? É, o paciente, ele vai entrar como involuntariamente, aí dá um prazo de 72 horas. Beleza, 72 horas. E aí vai sair, tem que comunicar também para o Ministério Público, tá? Ah, mas tem prazo para sair? Não, para entrar sim, mas para sair, né? Aí é outra coisa, tá? Então, o término da internação involuntária dá-se-á por solicitação escrita, né, do familiar ou responsável legal e quando estabelecido, né, pelo especialista responsável pelo tratamento. Então, o término da internação voluntária vai se dar por solicitação escrita do familiar, porque ela é involuntária, tá? Ou seja, não é o usuário que pediu, é alguém, um terceiro ou o próprio médico que está ali assistindo ele, no caso, o psiquiatra, né? Então, nesse caso, faz, né, todo esse acompanhamento, e se precisar ter alta, vai dar alta, tá? Bom, a lei, né, no artigo 9º, a internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente, tá? Então, pelo juiz, tá? Pelo juiz competente, né? A gente sabe que tem um juiz que é responsável por aquela área ali, né? Que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, tá? Quanto à salvaguarda do paciente e dos demais internados e funcionários, né? Então, assim, quando era uma internação compulsória, quem determina isso é um juiz, tá? Então, o juiz ele vai ver a questão de segurança, né, estabelecimento, vamos dizer que é um paciente com transtorno mental perigoso, né, como chama para a sociedade, e aí é necessário uma internação compulsória, e aí também tem que ver a questão do local, né, tem que salvar a guarda do paciente e dos demais internados e do funcionário. Então, assim, a gente sabe que existe, por exemplo, situações que pacientes psiquiátricos têm que ficar sozinhos, não pode compartilhar, entendeu? Então, tem os cuidados. Questão de segurança, tanto para o paciente,
para os outros pacientes e também para a equipe, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? No artigo 10º dessa lei, então, existe a questão da evasão, né? Ou seja, transferência ou acidente, intercorrência clínica grave ou falecimento. Então, será comunicado para a direção do estabelecimento de saúde mental, para os familiares, entendeu? O representante legal, e também vai ser notificado para as autoridades sanitárias responsáveis, né? Então, no prazo, aí já mudou, no prazo de 24 horas da data da ocorrência. Então, caso esse paciente ele fuja, né, que é a evasão do hospital, tem que ser todo mundo comunicado, né? Família, ministério, todos vão ter que ser comunicados, tá? Então, isso aqui só para lembrar para vocês. No artigo 11, existem pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos, né? Não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente ou do seu representante legal, né? Sem a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde. Então, caso alguém vá fazer alguma pesquisa que envolva, entendeu, para um paciente com transtorno mental, é bem burocrático, porque precisa passar, né, por toda uma autorização. Já é assim, né? Na pessoa normal, né? Na pessoa normal. Mas, infelizmente, sabe que toda pesquisa é necessário ter autorização, né? Então, assim, alguns profissionais, eles só podem identificar se ele conhecer bem o transtorno, né? Porque existe uma coisa super interessante. Existem os transtornos que são pessoas que podem apresentar, né, alguma alteração do comportamento, né? Como também a questão da agressividade, né? Assim, eu particularmente, né, não é tão difícil você identificar. Acho que depende muito de prática, de anos, né? Você consegue ver o diferencial. A gente consegue identificar até uma pessoa que tem, né, por questão de ansiedade, por exemplo, quando ela não está bem, né, naquele dia. Ou então, quando ela está bem relaxada, ela está bem, ou tomou remédio, dormiu bem, alguma coisa ela fez, né? Então, o que que a gente tem que ficar atento com relação à nossa assistência? São esses pacientes que entram com agressividade. Então, aqueles que eles podem cometer um dano tanto para você, para ele, para você e para quem estiver ao redor. Então, ele vai mostrar. Então, geralmente, o corpo começa a ter uns espasmos musculares, é como se ele estivesse tendo umas descargas, né? E aí já começa, né, a pensar, caramba, esse homem aqui vai, ou essa mulher vai tocar o terror aqui, né? Então, a gente acaba se precavendo, né? Então, antes da reforma, eles eram toda hora, era a polícia, era o SAMU, né, levando esses pacientes para os manicômios, né? Ou seja, eles ficavam lá amarrados, a gente não faz mais a contenção. Ixi, nossa, teve muita alteração. Mas antigamente era assim que eles eram tratados, e a gente já viu alguns filmes, né? Como é que eles eram amarrados. Então era isso mesmo que acontecia naquela época, né? Bom, a lei aqui, continuando, né, para finalizar a lei, né, o Conselho Nacional sancionou essa lei e começou, né, a pôr em prática. O que eu posso indicar, um filme bastante interessante que mexe com ética profissional e também fala sobre assistência ao paciente psiquiátrico, como é que é dentro do. Existem vários estudos, tem artigos, tem pesquisas super interessantes que falam sobre as pessoas com problemas de transtorno mental, né? Então, existiu, não me recordo o nome dele, mas existiu um médico que fez um experimento que praticamente abalou a medicina psiquiátrica, né? Ou seja, ele mostrou por A mais B que nem todo mundo que está dentro de uma psiquiatria é um psiquiatra, ou então não tenha como resolver. Por isso que a reforma ela veio para mostrar que existe a possibilidade de você reintegrar essa pessoa para o convívio social, seguindo, né, a terapia adequada, tá? Então, ficar aqui para vocês para memorizar a lei, né, da reforma psiquiátrica, tá? Que garante os direitos, define que o cuidado deve ser preferencialmente comunitário, tá? Ou seja, a comunidade participa disso, né?
regula a intervenção voluntária, involuntária, né? Então, de comunicar ao Ministério Público, né? Até 72 horas, e a compulsória judicial. Então, ó, memoriza isso aí, tá? Então, o tipo de internação. Então, vai priorizar menor intervenção possível e a proteção de vínculos sociais e familiares, tá, gente? Familiares. E aí, o que que aconteceu? Depois que teve a reforma psiquiátrica, praticamente 10 anos depois, né? Ou para demorar, né? Foi criada a Rede de Atenção Psicossocial, que é a RAPS, né? Então, pela portaria 3.000, né, e 88 de 2011, organiza pontos de atenção. Então, hoje a gente tem pontos de atenção que atende, né, aos pacientes com transtorno. Então, nós temos atenção básica, nós temos os CAPs, né, e nós temos o CRT, que seria justamente, seria como se fosse como eu posso dizer para vocês, seria como a. Fugiu o nome aqui agora, mas a gente vai ver lá na frente, tá? Com relação à terapia, tá? Então, seria como se a gente tivesse locais aonde essas pessoas pudessem receber, entendeu? Esse atendimento, tá? E o hospital, muita gente se pergunta assim, no hospital, já que não tem um manicômio mais, e o que que acontece quando o paciente precisa ser internado? Então, existe nessa portaria, ela instituiu, né, os leitos de hospital geral, ou seja, por isso que nós temos alguns setores, alguns lugares, hospitais, blocos, que ele destina aquele bloco ali para uma ala da psiquiatria, um exemplo, né? Então, são pacientes que eles ficam lá realmente hospitalizados, né? Aqui a nossa realidade, nós temos dentro do nosso hospital uma ala, né, onde ficam os pacientes com transtorno, tá? É necessário ter, a equipe ela precisa saber como lidar em um paciente quando ele entra em surto, né, psicótico, então tem todo um manejo, tá? E aí vai definir as diretrizes para o cuidado em rede das pessoas com transtorno mental, né, ou necessidades relacionadas ao álcool e outras drogas, que isso foi também colocado. Então, hoje a gente trabalha a rede de atenção psicossocial, não só o transtorno mental. E aí o que eles colocaram? Colocaram pessoas com problema com álcool, né, e com problema com o uso de drogas, tá? Então, se hoje a gente pensar quais são o público, qual é o público-alvo, né? Ou melhor, qual é o público que é assistido pela saúde mental, além das pessoas com transtorno, a gente tem as pessoas com problemas, né, com relação ao álcool e ao uso de drogas, tá? Então, a gente tem também. E aí nós temos os CAPs, né, que foi instituído pela portaria de 2002, depois que teve a reforma, né, psiquiátrica, aí foi criado os CAPs, né? Então existe o CAP, ele regulamentou as modalidades do CAPs, né? A gente tem o CAP 1, CAP 2, CAP 3, tem o CAP I, que é pequenininho, que é de jovens, né, e adolescentes, né? E tem o CAPS AD, tá? Então, as suas lógicas de funcionamento. Então, cada um tem uma forma de funcionar. Isso aí que vocês têm que memorizar, tá? Porque caso na tua prova, onde aborde o tema saúde mental, eles vão querer saber muita questão da internação voluntária e saber os CAPs, tá? Então, vamos ficar atento aí. Então, a questão de normas de custeio e composição foram sendo ajustadas ao longo dos anos. O que quer dizer isso? Depois vocês vão saber por que que cada município, por exemplo, não tem todos os tipos de CAPs, porque depende da população, tá? Então, hoje, quando foi criada a portaria, ele colocou o seguinte, é que essas modalidades, existem umas exigências, né, uns critérios, tá? Para poder ser implantado dentro do município. Ah, o município, por exemplo, do Boa Vista, no caso, nós aqui, o Estado, que tem os CAPs e tem o Boa Vista, ele pode ter todos por causa da sua população. Então, depende da população, é a modalidade do CAPS, tá certo? Então, só para vocês ficarem atentos por que que alguns têm e outros não têm, né? E aí, o que que aconteceu? Isso é uma atualização muito importante, tá? Vocês não podem esquecer. E a portaria 757 de 2023, ó, tá recentezinha, tá bom? Ela revogou a portaria tá? 3.588 de 2017. Então, o que aconteceu? Que havia alterado o RAPS em 2017. Aí explicitou redações de consolidação, ou seja, isso pode ser até uma pegadinha frequente na prova, eles podem trocar, entendeu?
eles podem colocar que a RAPS é a portaria 3.588 de 2017. Lembra que na aula que a gente teve do SUS, da Atenção Primária à Saúde, que é onde a gente disse que tem agora uma portaria de consolidação, que tem vários segmentos? Então, as políticas, elas tiveram essa portaria em 2017, no dia 21 de setembro, 28 de setembro, né, de 2017, criou-se a portaria de consolidação. E essa portaria, ela colocou todas as políticas em uma só, né? Então, foi isso que aconteceu em 2017. Só que depois de 2017, foi uma portaria que então a gente sabe que o Ministério da Saúde, quando ele traz uma portaria, ele revoga a outra, né? Então, ele aproveita o máximo que puder, né? A outra não vai ser totalmente, né, ignorada, ou seja, trocada, mas ele vai trazer pontos importantes, por quê? Porque a coisa mudou, né? Então, quando a saúde muda, a política tem que mudar também. Então, quando a gente tem política que está muito antigo, ó, muito antigo, a gente sabe que até mudar, né, toda, o que que eles vão fazer? Eles vão fazer simplesmente portarias, vão colocar portarias, notas técnicas, mas é necessário realmente mudar, né, a política, tá? Então, para vocês não esquecer, resumo para memorização. Base legal, tá? Ou seja, pensar com a base legal da reforma psiquiátrica, a Lei 10.216 de 2001, e aí temos a organização da rede, tá? Que foi a RAPS, que foi justamente na portaria 3.088 de 2011, entendeu? Mais a portaria de consolidação. Aí ela fez um ajustezinho, né? Que aí ela foi revogada e ficou na portaria 753 de 2023, tá, gente? Certo? Bom, aqui eu tô vendo que já me deu o sinal que ela vai dar uma paradinha, tá certo? A gente vai dar uma paradinha de 2 minutos e vamos retornar, tá? Para a segunda parte, né, com relação a saúde mental, e aí a gente vai falar, né, com relação ao fluxo de atendimento, tá? Como é que esses pacientes são atendidos na rede de atenção à saúde, tá, gente? Então, a gente vai passar para a segunda parte. Vamos lá, gente, continuando, né, falando sobre saúde mental, tá? Bom, a gente vai ver agora a questão do fluxo, né? Muita gente se pergunta, para onde é que vai um paciente com transtorno mental, né? Como é que é feito esse atendimento? Como é que é feito esse fluxo de atendimento? Então, bora lá, tá? Bom, a gente tem aqui a atenção básica, né? A atenção básica dos ambulatórios, né? Ou seja, a atenção básica, como a gente já falou, atenção básica, atenção primária, né? Principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente não pode esquecer disso, tá? Então, nós temos a unidade básica de saúde, nós temos as equipes de atenção básica e as equipes de saúde da família, tá? Que a gente sabe que existe essa diferença na modalidade. Lembra que a gente, né, estudou. O acolhimento, né, com a escuta qualificada, isso é muito importante. Lá na atenção básica, você enfermeiro, você técnico, você médico, o que que vai acontecer? Você vai ouvir o paciente, né? Então você vai fazer uma escuta qualificada. Você vai ouvir o paciente, você vai procurar saber o que que está lhe causando, né, o desconforto, ou melhor, causando o dano, né? Porque o paciente ele vai com algum sofrimento, né? Então, que sofrimento é esse? E aí, nesse caso, se for detectado nessa escuta qualificada, pode-se fazer um matriciamento do CAPS, né? Então, vai acompanhando as condições leves e moderadas, vai fazer um manejo, né? Com algumas medicações que são os psicofármacos, né? Os psicofármacos padronizados, né? Com relação à prevenção e promoção. Então, uns pacientes, eles fazem uso desses psicofármacos como uma forma de prevenir eles ter algum transtorno que possa causar um dano para si ou então para outro, tá? Porque um paciente com transtorno, ou ele vai causar um dano para ele mesmo, ou vai causar. Então, é isso que vai acontecer, né? Então, ambulatório de saúde mental, ou seja, especializado, né? A gente tem aqui, por exemplo, são os CAPs, né? Que eles dão esse suporte, tá? E tem os casos de média complexidade, no caso, seria ao suporte hospitalar, né? E aí o RAPS, por exemplo, reconhece esses pontos ambulatoriais na atenção especializada.
existe lá fora, que eu falo assim, nas grandes cidades diferentes daqui, que aí você tem vários pontos de atenção. Então, tem vários suportes para pessoas com problemas, com transtorno, né, mental. Aqui nós temos os CAPs, né? Então, quais são essas modalidades? Vamos ficar aqui atentos. Então, nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, né, que é nossos CAPs, e os CAPs, ele tem o CAP 1, o CAP 2, o CAP 3, o CAP-AD, né, e o CAPs, né, que é de infância e adolescente, né? E aí você tem o CAP 3, que é em relação para ofertar leitos de observação à noite, que eles são protegidos 24 horas em crise. Então, são pacientes que entram em crise, tá? E aí o CAPS-AD está muito mais voltado para pessoas com transtorno, com problemas relacionados ao álcool e ao uso de drogas, tá? E aí o que que acontece? Para vocês entenderem como é que funciona, né, a questão da saúde mental no CAPS, nós temos aqui uma palavra bem chave que eu trouxe, com relação ao cuidado territorial é o PTS. Ele é conhecido como Projeto Terapêutico Singular, né? É como se você montasse um tipo de um esquema, montasse um plano, né, terapêutico mesmo, aonde você pudesse trabalhar aquele usuário tanto individualmente ou coletivamente, tá? Para poder ele conseguir atingir, né, que é a sua justamente essa integração, né, com a família e com a sociedade. Então, existe uma reabilitação psicossocial, faz trabalhos em grupos, se faz visita domiciliar, no caso, a equipe, né? Faz articulação intersetorial com a ciência social, trabalho, cultura. Existe, por exemplo, possibilidade de articular com o CRAS, com os CREAS. Então, esse projeto terapêutico singular, ele veio justamente como um apoio para que esses pacientes psiquiátricos, ou melhor, pacientes psiquiátricos com transtorno mental, ele pudesse se reintegrar novamente à sociedade, né? Então, o projeto terapêutico ele é muito, mas muito, muito bom, muito importante para o paciente com transtorno, né, mental, tá? Bom, com relação à atenção hospitalar é o seguinte: leitos em hospital geral, internar apenas quando existe recursos extra-hospitalares são insuficientes, memoriza isso, só interna assim, já viu aquela coisa que diz assim, em último caso? Então é praticamente isso, tá? Foco em internações breves, terapêuticas, né, com contrarreferência ao território, tá? Então, o foco dessas internações não é algo que ele vai ficar lá a vida inteira, como era nos hospitais antigos, os manicômios, tá? Não é assim, certo? Então, existe o quê? Antigamente, a pessoa com problemas psiquiátricos, com transtorno mental, o que que acontecia com ele? Ia ficar lá, internado até morrer, né? Então, ele ia ficar lá até o dia dele ir embora, de vez, né? E hoje não, sabe-se que tem um tempo. Então, os médicos psiquiátricos, quando eles atendem, eles sabem que ele vai ficar um tempo. O paciente psiquiátrico que está em surto, praticamente, ele precisa de um atendimento mais intenso, uma intervenção maior, ele fica internado sim. Mas essas internações, elas não vão ficar várias vezes, vai ficar poucos dias, entendeu? Os hospitais psiquiátricos, por exemplo, né, a lei, né, e a RAPS, né, que a gente tem, existe uma coisa super interessante com essa mudança, que ele começou a fazer uma substituição progressiva do modelo manicomial, né, como fala dos manicômios, né? Por conta disso, existem várias histórias, se vocês for avaliar como é que era o tratamento das pessoas que sofriam transtornos psiquiátricos no século passado, nossa, é algo terrorizante, é bem dizer assim, né? Então você pode encontrar vários hospitais aí, ou no Brasil, ou no mundo, né? Que tinha esse modelo manicômio, né? Manicomial, né? Ou seja, um manicômio, e você percebe como é que era aquele ambiente, como é que as pessoas viviam, né? Num lugar desse, né? E aí eu me recordo que no período que eu fiquei, né, no estágio acadêmico nesse modelo, né, e realmente é algo bem assustador, né, para primeiro momento, assim, você vê a questão do tratamento, você vê como as pessoas são tratadas, as pessoas realmente, pela sociedade, o louco, né, onde as pessoas têm um medo, né,
E tem ainda hoje, né? Não mudou muito, não, né? Nesse sentido do medo. Mas hoje a gente consegue, por exemplo, saber lidar, né? A gente pensa que quando o paciente ele vai ser agressivo, tem que ter muito cuidado assim. Por exemplo, setores onde tem mulheres, né? O homem, sim, quando ele tem um transtorno, ele sempre acha que a mulher é um pouco mais frágil, ele vai querer muito na agressividade. Por isso que existe uma coisa super interessante na saúde, é a questão de você mesclar, né, a equipe, né? Sempre colocar uma figura masculina por conta dessas situações, né? Para poder intervir na hora, tá? Existe também uma questão super interessante, que é os serviços residenciais terapêuticos, que é aquilo que eu falei que eu estava tentando me lembrar, que era o CRT, né? Então, o que acontece? A moradia assistida para egressos de longas internações, então fazem parte do RAPS, tá? Ou seja, é integração, reabilitação psicossocial. Digamos que uma pessoa ficou um tempo, né, lá hospitalizado, no hospital, ele recebeu alta, recebeu alta, tá bom. Não exatamente, tá? Então, digamos que ele voltou para o seu seio familiar, voltou para a sua casa, entendeu? E aí existe a equipe, entendeu? Que da RAPS que vai fazer todo aquele acompanhamento. Também vai ter a equipe do saúde da família que precisa também acompanhar, porque ele tem uma responsabilidade sanitária no território, tá? Também tem isso, tá? A gente não pode esquecer. Então, existe essa questão desse acompanhamento para saber se esse paciente ele está evoluindo, né, bem depois do seu surto, né? Então, com relação à assistência de enfermagem, o que eu posso trazer aqui para vocês é a questão do cuidado centrado na pessoa, né? Como fala a própria Lei 10.216, foi a lei da reforma psiquiátrica, né? Então, é aquela coisa de estabelecer vínculo e território. Então, você vê que percebe-se que a política, né, da saúde da família, ou melhor, a política da atenção básica, que tem a saúde da família como estratégia do Sistema Único de Saúde, ele utiliza a lei da reforma, né, psiquiátrica para poder trabalhar essa questão da humanização. Então, estabelecer vínculo no território, por isso que as equipes do saúde da família precisam, né, ter esse. Eu tinha paciente, na época, quando eu trabalhava no saúde da família, eu trabalhei 12 anos no saúde da família, e eu tinha paciente psiquiátrico, a gente fazia visita no paciente psiquiátrico. Não vou dizer quem é, que ele é muito conhecido, né, aqui, mas era meu paciente, e aí, assim, visitava, e a gente via as condições, né, como é que era, né, nessa época e aí, nessa época, a gente não tinha tanto suporte como a gente tem hoje, muito mais no CAPS, naquela época era meio complicado, né? Hoje ele já está mais, vamos dizer assim, está voltando, né, novamente para a sociedade. Nós temos a questão da classe do acolhimento, está na classificação de risco, aquela que a gente fala na porta de entrada, né? Então, a gente falou na aula de atenção primária à saúde, que tem a acolhimento com classificação de risco, é quando o usuário ele vai para a primeira porta, né? Ou seja, a principal porta de entrada, que é a atenção básica, mas lembrando que não é a única, lembra que nós falamos na aula de atenção primária à saúde, que ela é a principal porta de entrada, mas não é a única. É por isso que entra a psiquiatria, tá certo? Então, nós temos a UPA, que é justamente a urgência e emergência, que é uma porta de entrada, aonde estabelece, o que que estabelece que essa é uma porta de entrada? Nós temos o quê? Nós temos o decreto 7.508 de 2011, que justamente ela regulamenta a lei 8080. Então, dentro desse decreto, ele coloca as principais portas de entrada. Então, uma dessas portas de entrada é a psicossocial, por conta do CAPS, que é 24 horas, e por conta das internações hospitalares. Então, se você hoje tiver um paciente com transtorno mental, ele tem a porta de entrada, que é a UPA, dependendo de como é que ele esteja, né, ou a urgência e emergência, né, e o CAPS, tá? Outra coisa também muito importante que deve existir dentro da atenção primária é a elaboração do PTS, né, do projeto terapêutico singular, tá? Com a equipe multiprofissional, você não vai fazer sozinho, você é enfermeiro, você é técnico, não, você vai ter que ter a equipe toda participando. Preciso da assistente social, preciso do psicólogo, entendeu? Eu preciso do médico, eu preciso de todo mundo, tá? Então, quando você faz um projeto terapêutico, não é só eu, equipe, é todo mundo, né? Então, quando se faz, é bem interessante que você
consegue identificar, entender os déficits, os problemas, e ali você começa a traçar esse plano para poder atender justamente o paciente, né? E aí, o que é bom é a redução de danos que nós, profissionais, temos que fazer, né? Ou seja, nossa assistência, especialmente o uso de álcool, né? E outras drogas, não a coerção, ou seja, o uso, né? E uso, né? Ou seja, a gente sempre orientar aquela questão da sensibilização, muito voltada para a gente, né? São os criteriosos de contenções, por exemplo, somente quando estritamente necessário, entendeu? Com registro e supervisão, tá? Mas a gente sabe que hoje não se contém, né, o paciente psiquiátrico. Antigamente, se colocava, né, as ataduras, ficava, amarrava de todo jeito, deixava ele lá jogado, quando menos espera, ele já estava causando um dano, já estava causando, alguma perda ali de circulação e tendo consequência, né? Então, muita coisa mudou com relação à saúde mental, tá? E aí, quando a gente fala do processo de enfermagem aplicado na saúde mental, a gente não pode esquecer dos nossos cinco, né? Vai ser sempre os cinco, tá? A gente vai entender um pouco como é que esse processo de enfermagem surgiu, por que que a gente tem esses cinco, né? Na verdade, tem seis, a gente só usa cinco, tá? Então, a gente tem outra aí, que é a Wanda Guiar Horta, ainda teve que colocar uma sexta aí, mas a gente só usa cinco pelo nosso Conselho Federal de Enfermagem, tá? E aí, como a gente amanhã vai ter aula, né, sobre teorias da enfermagem, vocês vão saber por que que a gente tem um processo de enfermagem com esses cinco itens, né? Então, nós temos o primeiro, que é a coleta de dados, que é a entrevista, que é justamente você vai se comunicar, você vai pegar o histórico, você vai pegar a informação, tá? Essa primeira fase é pegar a informação. E aí tem que ter muito cuidado para ver a questão da rede de apoio, o risco de auto e heteroagressão, ou seja, o auto é ele, tá? Tem que ter muito cuidado na hora que você estiver fazendo, para ele não ter o auto, ele querer, né, se machucar, e a hétero é ele machucar você ou terceiros, entendeu? Então, se tiver na tua prova perguntar o que é uma auto, né, agressão, é o próprio paciente se auto-agredindo, tá? E se for tiver uma heteroagressão, quer dizer que ele está agredindo outros, terceiros, né? Pessoas, que não é ele, né? Então, com relação ao diagnóstico de enfermagem, é importante dar como exemplo o risco de violência direcionada a si, o padrão do sono que está bem perturbado, ele não consegue dormir, está, né, em vigília, né? Então, e tem um enfrentamento ineficaz, então a gente vai começar a usar o quê? Vai usar, né, a questão do Nanda, Nick e Nock, né? Que a gente usa muito no diagnóstico de enfermagem, né? Então, a gente vai montar, né, esse plano, esse processo, né, vai esse diagnóstico para poder a gente fazer o planejamento junto com o projeto terapêutico, né, singular, tendo metas mensuráveis, impactuadas com o usuário e com a família, né? A gente sabe que uma das teorias é muito importante da enfermagem que fala justamente isso, tá? Onde a gente pactua, não só eu e o usuário, eu, o usuário e a família, então a coletividade, tá? E tem a implementação, que é justamente a quarta, que é justamente a intervenção, tá? Ou seja, o que que você vai fazer, né? Então, qual é a tua atitude? Porque você planejou, agora você vai executar, tá? E o quinto seria a avaliação. Você vai reavaliar o que você, né, colocou, né, no teu planejamento e no que você executou, tá? Então, só para poder resgatar um pouco aqui sobre o processo de enfermagem. Com relação ao relacionamento interpessoal terapêutico, é muito importante você, profissional, ter a questão da empatia, né, do respeito, tá? Da autenticidade, dos limites, bem claro, contrato terapêutico e construção de vínculo, né? Evitar julgamento e rótulo, né? Isso é muito importante, tá? Aquela coisa que colocar aqueles nomes meio preconceituosos não é bacana para nós que trabalhamos com assistência, né? Favorece a adesão ao manejo, né, de crise e prevenção de recaídas. Então, isso está baseado justamente no fundamento das diretrizes humanizadoras da lei, né, e da RAPS também. Então, você profissional precisa, né, ter esse cuidado na hora que vai fazer o tratamento, vai atender um paciente com transtorno, né, mental. Outra coisa muito interessante é a comunicação terapêutica, né? Ou seja, você saber escutar, você saber refletir naquilo que você está ouvindo,
entendeu? A questão de esclarecer, né? A síntese que você vai fazer de tudo aquilo, né? Fazer perguntas abertas. Existe a questão de silêncio terapêutico, né? Você vai evitar confrontos diretos, sarcasmo, promessas vazias. Gente, não faz isso com um paciente psiquiátrico que você acaba tendo problema. Você prometer, você me promete, eu queria, acontece muito isso. Eu queria um pente, tá? No próximo plantão eu trago um pente para você, não prometa, entendeu? Porque se você esquecer, ele vai criar uma certa dependência, entendeu? Meu emocional ali, porque você prometeu e você não cumpriu, entendeu? Então existe muito essa questão de trabalhar cuidadosamente um paciente psiquiátrico, né? Então, assim, é uma experiência que realmente te deixa muito mais, muito esperto quando você identificar um caso, né? Eu já tive pacientes, eu já tive aluno, né? Tenho aluno com algum transtorno, porque é bem visível, entendeu? Às vezes transtorno de ansiedade ou algum transtorno, aí você tem que saber lidar com essa situação, entendeu? Muitas das vezes ele tem muito alto, né? Você tem a questão do auto agressão, né? Então tem que ter muito, mas muito discernimento na hora que vai atender, tá? Bom, com relação às psicopatologias, então um resumo aqui bem alto de rendimento, né, para vocês, para um resumo aqui para vocês saberem quais são as principais psicopatologias que a gente tem na saúde mental. Então, nós temos as esquizofrenias, tá? Psicoses. Existem alguns estudos que acredita-se, né, que a esquizofrenia pode estar relacionado com o aumento, né, com relação a aquele hormônio, né, que a gente viu na aula de saúde do idoso, né, com relação o excesso, né, da dopamina, né? Então, o excesso da dopamina. Então, são só especulações, mas existe alguma coisa que fala, né, sobre essa questão do hormônio. Né, alguém que diga que acha, né, do mesmo jeito que alguém fala, eu acho que o mal de Parkinson é causado por isso, por aquilo. Então, tem estudos que acreditam que a esquizofrenia é muito, muito relacionada à questão muito de substâncias, entendeu? Então, pode ser que esteja relacionado à dopamina. Então, só que estou falando alguns estudos que já, entendeu, assim. Então, assim, a esquizofrenia, ela é um transtorno mental, né? Que aí você pode desencadear, qualquer pessoa pode, vai depender, como eu falei, existe um princípio ativo, que seria a dopamina, né? Então, a esquizofrenia tem, a lógica, a pessoa tem que ser muito, assim, eu já trabalhei com uma pessoa, colega, enfermeira, que ela tinha sinais, não era de esquizofrenia, a gente achava que era, como é que, como é que a pessoa, ela tinha dupla personalidade, né? E aí, no final, eu soube que, na verdade, ela era esquizofrênica, né? Então, assim, já estudei com uma pessoa esquizofrênica na faculdade também. A faculdade não podia, expulsar, né? Ela só ia reprovada, reprovada, reprovada até desistir. Então, assim, são as pessoas que às vezes perdem um pouco da noção, né? Existem as psicoses, questão de delírio, alucinações, existe uma desorganização do pensamento, do comportamento, entendeu? E aí, no foco da enfermagem, questão da segurança, manejo de estímulo, adesão aos antipsicóticos e habilidades sociais. O que que acontece? Existe uma linha, né, de raciocínio com relação às pessoas que apresentam um transtorno relacionado à psicose, vamos estar a psicose adulto, né? Eu não estou nem colocando psicose puerperal, entendeu? Porque a psicose puerperal acontece depois que a mulher ela pare, né? E ela não aceita o seu filho, e quando você vai ver, quando vai atender uma mulher, a gente consegue pegar os indícios de uma psicose puerperal antes dela parir, no pré-natal. A gente consegue perceber. Por isso que é muito importante você fazer uma escuta qualificada. Na escuta qualificada, você vai ouvir, você vai analisar e você vai refletir, entendeu? Daquela paciente, tá? Então, você vai perceber pessoas que, vamos dar o exemplo da psicose puerperal, a gravidez indesejada, o pai da criança não aceita, a família não aceita, então começa, sabe? Começa a vir aquela desorganização do pensamento.
né, comportamento, e aí ela acaba desenvolvendo a psicose puerperal, né? E aí a esquizofrenia não é diferente, ela vai ver alucinação, vai ver eu estou ouvindo vozes, aquela coisa toda, entendeu? Então a psiquiatria ela já considera como esquizofrênica. Existe uma questão de que para você apresentar uma desorganização do pensamento e do comportamento, pensamos, né? Pense comigo, tá? Digamos que você sabe uma sequência, né? Eu digo mulheres que usa, né, o shampoo e o condicionador. Vou dar um exemplo do shampoo e do condicionador, né? Então, toda mulher que se preza, né, sabe que a ordem é o quê? Primeiro vem o shampoo, depois vem o quê? Vem o condicionador, né? Então, a gente sabe a ordem, correto? Outro exemplo, digamos que eu sei que eu primeiro, quando eu vou me trocar, eu primeiro eu coloco a minha peça íntima, tá certo? E depois eu coloco uma bermuda, uma saia, uma calça, né? Para eu poder sair. Esses dois exemplos. Quando existe uma desorganização do pensamento, do comportamento, ou seja, já existe ali algum indício, né, de algum transtorno mental, a gente começa a perder justamente o sentido, entendeu? Da ordem, tá? Ou seja, que sentido da ordem? Aquilo que eu falei. Se antes eu tenho que usar um shampoo e o condicionador, eu pego, uso primeiro o condicionador, depois o shampoo, né? E na hora que você vai vestir uma roupa, né? Por exemplo, em vez de você começar pela peça íntima, começa pela bermuda, né? Pela saia, pela calça, e depois coloca, né, a peça, né, íntima por cima. Então, são pequenos detalhes que vai te. Se você for observar, você percebe que a pessoa está começando a ter indício de transtorno, tá? Existe um filme super interessante que fala sobre o transtorno justamente da psicose, né? E a desenvolver também da esquizofrenia, eu creio que foi mais a psicose, devido a maus tratos. Então, hoje, se sabe, quando uma pessoa ela tem uma infância muito conturbada, onde envolve violência, onde envolve drogas, onde envolve abusos, né, sexuais. Isso lá na frente, lá na parte adulta, tem consequência, entendeu? Então, a gente sabe que a criança hoje, quando ela tem uma boa formação, um bom cuidado, entendeu? Aonde não é que você vai deixar o menino fazer tudo, senão vira para o outro lado. Não existe questão dos limites, né, que a gente fala. Mas a questão de você não danificar praticamente, entendeu? O teu mental, né? Ou seja, a criança que é espancada, a criança que é torturada, a criança que é abusada, se ela sobreviver a isso, que adulto ela vai ser? Ela vai ser um adulto com problema. Então, assim, quando você vai fazer hoje um tipo de uma digamos, de uma análise, você conversar com uma pessoa que sofre, né, ou melhor, que pratica, né, o abuso sexual, ele sofreu, né, na sua infância. Se você fizer, né, uma entrevista, por exemplo, na hora de pegar os dados, vamos dizer que você é enfermagem, você vai conversar com alguém assim, ele vai te dizer. Ele vai chegar a dizer para vocês, não, eu sofri abuso quando era mais jovem, quando era criança, né? E isso fica. Então, tem muitos filmes que relatam, tem um filme que marca muito essa questão do abuso, aonde a pessoa foi abusada quando era criança, e quando ela vai avançando, aquilo vai dominando de um jeito que a pessoa acaba desenvolvendo um transtorno, né? Então, por isso que tem que ser muito. A saúde mental, ela é uma área que tem que ter muito cuidado para você entrar nesse território, entendeu? Porque você vai estar lidando com o emocional e o mental das pessoas, tá? Outra coisa, transtorno bipolar. Nossa Senhora, esse aí tem muita gente que tem, né? Eu sei que, né? Já convivi com gente que tem transtorno bipolar. Então, assim, ai, como é que a gente consegue lidar? É humor, né? Ou seja, tem episódios de mania, é uma hipomania, tem uma depressão, tem manejo de sinais de mania, é uma questão de mania, né? Redução de estímulos, rotina, monitorar o lítio, o valproato são prescritas. Então, no caso, pessoas que têm bipolar, eles tomam medicação tarja preta, que são o lítio, né, que é utilizado. Então, tem uma educação sobre sinais de recaída.
Há quem diga que as pessoas que são bipolares são aquelas pessoas que têm uma mudança de humor terrível. Do nada, ela olha para tu e começa a falar o que tem que falar, né? Fala tudo, grita, culhamba, meia hora passou. Oi? O quê? Hã? Eu já tive pessoas, para você ter ideia, como eu que aprendi a lidar com pacientes psiquiátricos, foi na prática, né? Ou seja, passando por situações, né? E depois saber, nossa, mas o que foi que eu fiz? Que pessoa foi assim desse jeito? Não, é porque a pessoa já tinha e eu não sabia. Depois, quando eu soube, agora eu entendi por que que a pessoa é assim, entendeu? Então, a questão é identificar, prestar atenção, tá? Preste atenção no comportamento. Faça uma escuta qualificada que ali você vai, né, saber se essa pessoa tem ou não algum transtorno mental, né? Então, tem a questão da depressão e ansiedade, gente, é campeão, é campeão. Depois da Covid, o que que a gente tem de pessoas que, praticamente, acho que foi o que o psiquiatra mais lucrou, né, nos seus consultórios, foi as pessoas buscando, entendeu, a consulta com o especialista para poder laudar, né, e saber comprovar se essa pessoa tem ou não tem realmente depressão ou ansiedade. Então, faz o rastreio, faz um plano de segurança, tem risco de suicida, com toda certeza, entendeu? Para ele nada funciona, nada presta, nada, né? Ou seja, são pessoas com depressão e ansiedade que precisam ser muito bem trabalhadas, porque o índice está aumentando, tá? Tem pessoas também com transtornos relacionados a substâncias como álcool, né? E outras drogas, tem pessoas que têm problema com droga, e aí a questão é a redução do dano. Então, faz o manejo da abstinência, né, conforme os protocolos, e aí faz articulação com o CAPS-AD, né, a rede local. Então, quando vocês for pensar, então o que que é o CAPS-AD? O CAPS-AD vai tratar pessoas com problemas relacionados ao álcool, tá, e a drogas, tá certo? Com relação à psicofarmacologia, então, enfermagem na prática, né? Só para vocês entenderem aqui como é que funciona a questão da medicação, dos psicofármacos, né? Nós temos os antipsicóticos, tá? Que são os típicos e os atípicos, observar efeitos, né? Extrapiramidais, sedação, síndrome metabólica. Então, é para promover a adesão, tá? O que que a gente tem que fazer com medicação? Gente, medicação, as psicofarmacologias, quando está administrando, é monitorar, né? Eu acho que não é só psiquiatria, não, qualquer medicação. A gente usa isso nos 9 certos, né? Mas, no caso do paciente psiquiátrico, é como se você tivesse um cuidado meio dobrado, né? Então, existe a questão dos estabilizadores do humor, que no caso, uma pessoa bipolar, ela tem essa mudança de humor, é terrível, gente. Você conviver com bipolar é terrível, tem hora que você não sabe se é ele ou se é o outro, a gente até brinca, né? É tu ou é o outro, né? Por causa que muda constantemente de humor, né? Então, se usa o lítio, o valproato, a carbamazepina, né? A lamotrigina. Geralmente, a gente usa muito no hospital, né, no atendimento, mais é o lítio, o valproato, mas entre o lítio usa mais a carbamazepina, tá? Então, são medicações que são prescrição médica, tá, gente? Só para vocês saberem quais são as medicações que estão utilizadas, ou é injetável, ou comprimido, geralmente isso é mais muito oral para eles, né? Temos os antidepressivos, nós temos aquele que aumenta o transitório ideal, né, do suicida no início de orientar sinais de alerta. O que que acontece? Observar pacientes que estão muito depressivos, pacientes que têm algum discurso meio suspeito, entendeu? Ficar muito atento, não deixar próximo de coisas que possa vir atentar na sua né, agressão, como facas, tesouras, né? Ter cuidado para não ter algum fio que ele possa pegar e amarrar e se enforcar. Tem várias coisas que a gente tem que avaliar para poder promover a segurança, tá, desse paciente. Com relação ao manejo, vai seguir alguns protocolos do projeto terapêutico singular que a equipe estabeleceu para poder atender ao paciente, né, de forma organizada, entendeu? E eficiente, tá? Com relação às internações psiquiátricas, o que que a banca gosta muito de cobrar, tá?
Então, aqui um pequeno resumo para vocês não esquecer, tá? Memoriza isso, porque o que que elas costumam pedir, tá? Ou seja, elas podem pedir um critério geral, ou seja, só internar quando os recursos extras hospitalares, né? Ou seja, quando a atenção básica e o CAPS, ou os ambulatórios, e também eles não estão atendendo, ou seja, não conseguem, são insuficientes. Então, a internação ocorre justamente quando os recursos extras hospitalares são ineficientes, tá? Preferir leitos em hospital geral e internações breves, né? Ou seja, tem que ser nada de colocar em manicômios que nem existe mais, né? Qual é a diferença da voluntária, que é consentimento, né, do usuário, que ele pode solicitar sua alta ele mesmo, né? Involuntária, sem consentimento, tá certo? Ou seja, o período de terceiro, e mais o laudo médico, aí nesse caso existe a comunicação no Ministério Público até 72 horas. E a compulsória é a decisão judicial, que é baseada em laudo, tá? Então, bora lá. Não é fluxo, né? O meu F bem ali. Mas são fluxos assistenciais típicos, então, mapa mental rápido, né? Para vocês, ó, pegar aí, tá certo? Porta de entrada, ou seja, porta da rede psicossocial, nós temos a atenção básica, nós temos as UPAs, ou as urgências médicas. Porque UPA não é urgência emergência. Bom, a gente sabe, entendeu? Que o primeiro atendimento que a gente faz antes de ir para a média complexidade é a UPA, tá? Aqui não tem UPA? Tem UPA, entendeu? Só que aí no papel é outra coisa, mas a UPA é assim, nós temos qual é o fluxo? O paciente entra na atenção básica, a atenção básica vai mandar para a UPA. A UPA, ela fica 24 horas lá, a pessoa é atendida 24 horas. Se naquelas 24 horas a UPA vai dizer, ó, tu vai voltar para casa, tá tudo bem, ó, tu vai ter que ir para o hospital. Então ele vai, entendeu, levar o usuário para média complexidade. Por quê? Porque a UPA, ele é um tipo do meio termo, né? Ele é praticamente a ponte entre a atenção básica e a média complexidade, tá? E também o CAPS, que também é uma porta, né, de entrada, tá? Então, quando você pensar quais são as principais portas de entrada que eu tenho hoje para um paciente com transtorno, eu tenho atenção básica, eu tenho as UPAs, que é urgência e emergência, e temos o CAPS. Se eu pensar isso em rede, se na minha questão tiver rede, e o que que é uma rede? Não, atenção básica, uma rede primária, né? Que é a atenção primária à saúde, ó, atenção primária à saúde. Aí a UPA você já vai ter uma rede que é de urgência e emergência, tá? Aí o CAPS é aquela rede psicossocial. Então, cada lugar corresponde a uma rede, tá? Mas ele for ambulatorial, já é outra rede, tá? Então, acolhimento, avaliação de risco, um plano, né, inicial, acionar a família, a rede, o CAPS ambulatório, nós temos a construção do projeto terapêutico singular, que aí você pode ter grupos terapêuticos, tem os psicoterapeutas, tem a equipe multiprofissional que vai trabalhar esse usuário, entendeu? Também nós vamos ter a parte da crise, né? Ou seja, o paciente está em crise. Então, tem a questão do manejo, que tem o CAPS 3, que é aquele 24 horas, ou o leito do hospital geral. Então, a gente tem o CAP3, que é o CAP3 que o paciente ele fica lá, ele é atendido, ele fica aberto 24 horas, entendeu? O paciente vai ser atendido, aonde ele vai receber toda uma assistência. Ou então ele vai para o hospital, né? Mas lembrando, evitar internações prolongadas, tem que programar a alta responsável. Olha, vai ficar 3 dias até a medicação fazer um efeito. É praticamente isso, tá? E depois vai fazer a reabilitação psicossocial, entendeu? Desse paciente, vai incluir ele dentro, né, da sociedade, que esse é o intuito que tem quando a gente fala da política, né, da reforma psiquiátrica, tá? Bom, aqui para poder falar um pouco dos CAPs para vocês, né, mais detalhado, o CAPS 1 destinado a municípios de pequeno porte, tá? Ou seja, para municípios que é igual ou maior de 20 mil habitantes, né? Ou seja, ele tem que ser, chegou 20, o CAPS 1, o atendimento é diurno, horário comercial, né? Casos de transtornos mentais graves e persistentes, equipe multiprofissional reduzida, ou seja, só é o médico, o enfermeiro, o psicólogo,
assistente social, terapeuta ocupacional, técnicos, né, de enfermagem, função. A função do CAPS 1 é acolher, escutar, tratar e articular a rede de saúde mental no território. Então, CAPS 1 é praticamente são, o município, ele pode, o município, se quiser, é para ter, é bom, né? Ele tem um CAPS 1, tá? Temos aqui o CAP 2, né? O CAP 2, estou vendo aqui que a gente já deu o nosso tempo, né? Aquela famosa paradinha que a gente vai dar, tá? Um intervalozinho, 2 minutinhos a gente retorna, tá? Para a parte 3 aqui, tá? Então, gente, vamos dar seguimento, tá? Na nossa parte, na terceira parte aqui de saúde mental, a gente falando dos CAPs, tá? Então, a gente tem aqui o CAPS 2, a gente viu o CAPS 1, né? E aí vamos ver o CAP 2. Você viu a diferença, muitas das vezes é algum funcionamento, tá? Como também o porte. Então, municípios que têm uma população, né, com mais de 70 mil habitantes, ele é considerado médio porte. Então, digamos que o município X, ele tem essa população, ele pode solicitar no Ministério da Saúde, tá, a implantação do CAPS, no caso, o CAPS 2, né? Que ele vai fazer um atendimento diurno, não tem atendimento noturno, não é plantão, né? Ou seja, não é aquele estabelecimento que tem uma equipe manhã, tarde e noite, né? Ou final de semana. Então, o atendimento é de 5 dias na semana, tá? Segunda a sexta, né? Então, tem a capacidade de atender casos mais complexos que o CAPS 1, né? Então, tem muito mais complexidade. Então, existe uma maior equipe, entendeu? Posso trabalhar atendimentos em grupo, visita domiciliar, oficinas, entendeu? Então, já dá para fazer isso no CAPS 2, tá? Quando a gente vai para o CAP 3, aí o negócio já muda. Aquele exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, município de Boa Vista a gente tem a parte sim das psiquiatrias, entendeu? Mas o Estado é o que mais, né, abarca aqui, no caso, a política, por conta da população, tá? Então, município grande, né, com mais de 150 mil habitantes, ele tem o CAPS 3, tá? E o CAP 3, o atendimento já mudou, né? Então, perceberam que nos outros o atendimento é mais ambulatorial, não tem à noite, não tem final de semana. Já no CAP 3 é diferente. Então, no CAP 3, ele é um grande porte, tá? Então, ele é um atendimento 24 horas, todos os dias da semana, de segunda a segunda, tá? Ele possui leitos de observação, né? Noite protegida, como chama, né? Para acolhimento de curta permanência. Então, existe no máximo de 7 dias para uma pessoa com transtorno ficar dentro de uma unidade, no caso do CAPS 3, ele não vai ficar 15, 20, um mês, né? Nesse caso, tem aquela reavaliação, sempre vai estar reavaliando, né? Então, qual é a função? Manejo de crises intensas, né, no território, evitando internações hospitalares. Então, existe equipe multiprofissional ampliada, médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo. Então, você tem uma equipe bem ampliada mesmo para atender as pessoas que vão para o CAPS 3, tá? Então, lembrando que são crises. Por ser crise, é 24 horas. Por isso que a gente fala que é porta de entrada. Por isso que a gente não pode dizer, por exemplo, que o SUS, no caso de atenção básica, é a única porta. Ela não é a única porta, ela é a principal porta, e nós temos outras portas de entradas. E o CAPS 3 é um deles. Entendeu? Então, paciente com crise é para o CAPS 3. Temos aqui a questão do CAPS, né, infanto-juvenil, né? Não é só adulto que tem transtorno, né? E aí, nesse caso, nós temos as crianças e os adolescentes até 18 anos. Então, com transtornos mentais graves, né? O autismo, deficiência intelectual, comorbidades psiquiátricas, né? E tem um atendimento diferencialmente no diurno.
tem uma articulação com as escolas, a família, né? Tem a questão da rede de proteção, que a gente vai usar o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, porque isso já está, além de você ter uma política da saúde mental, você não pode esquecer do ECA, entendeu? Então, por isso que é um espaço, é um CAPES mais diferenciado, porque envolve um público diferenciado, tá? Então, nesse lugar, tem ofertas de terapias individuais, de grupo, tem as oficinas pedagógicas, tem as atividades socioeducativas, entendeu? Então, assim, o fundamento desse manejo é o transtorno da neurodesenvolvimento, ou seja, se você tem pessoas com um grande aspecto autista, você vai trabalhar com ele justamente essa neurodesenvolvimento, aonde ele vai buscar aquela interação, entendeu? Com a equipe, né? Com a família. Então, é um trabalho realmente bem humano para esse tipo de público, né? Essas pessoas, né? Temos o CAPS AD, que também o CAPS AD ele é o atendimento com pessoas com dependência de álcool, crack e outras drogas, tá? Então, pode ser um CAPS 2 diurno ou um CAPS AD 3, 24 horas. Por quê? Porque como o CAPS AD 2 ele atende, né, ambulatoriamente, então, ou seja, digamos que eu posso ter um CAPS 2 diurno para atender a clientela, né, do transtorno e também a pessoas com problemas de álcool e drogas. Então, vai depender do que? Do porte, tá? Tudo é do porte. Então, nós temos aqui também o CAPS 3, né? Que tem os leitos de observação, tem a questão da desintoxicação, né, de curta duração. Ela trabalha estratégia de redução de danos, manejo de crises, de abstinência e a reinserção social. Então, você pode perceber que a lei da reforma psiquiátrica, ela teve um objetivo maior, que é justamente fazer essa reinserção desse usuário, tanto para a sociedade, para a família, entendeu? Ou seja, tirar aquela ideia de manicômio, que foi isso que veio na reforma psiquiátrica, né? Então, articula com consultório de rua, que a gente tem nós temos esse programa pela Atenção Primária à Saúde, tá? Que é o consultório na rua, que é uma equipe multi que vai fazendo atendimento para as pessoas moradoras de rua, tá? Temos as unidades de acolhimento, temos atenção básica e temos os serviços sociais. Então, são locais que eles são como apoio, entendeu? Para esse público, tá? Aqui um esquema de memorização bem rápida, para poder vocês conseguirem, ó, memorizar na hora que for fazer sua prova, entendeu? Vocês vão ver as questões da modalidade do CAPS 1, CAP 2, CAP 3, tá certo? E você tem um CAPS que é de infantil, tá? Temos o CAPS AD, que pode ser o 2 ou o 3, né? Dependendo, né? Da população, mas cada um deles aqui tem uma população-alvo no sentido de quantidade. Então, o gestor, ou seja, o secretário de saúde, ele vai solicitar esse serviço. Então, olha, eu tenho um CAPS AD, eu quero transformar aqui no CAPS. Aí ele vai ver a questão de recursos para poder estruturar, né, a parte física, e aí ele vai pegar, receber recurso, o financiamento do CAPES é pelo SUS, tá? Então, esse financiamento o gestor ele solicita, tá certo? Ele vai solicitar e aí vai receber, tá? Então, no caso do CAPES, né, 3, ele vai ter o quê? O atendimento 24 horas, 7 vezes, né, 7 dias, né, na semana, né? E aí nós temos o CAPES AD, que ele tanto pode ser diurno, tanto pode ser 24 horas. Essa aqui, os outros são tudo diurno, né? Então, você tem a questão da estrutura, que a equipe que é pequena, tem equipe que é ampliada, tem os leitos de acolhimento, equipe em foco na pedagogia e na família, tem o CAPS 3, que é um leito de desintoxicação, tá? E aí você tem as observações que você vai fazer um link com relação a essa estrutura, a esse público e esse horário, tá? Do CAPS. Então, fica aqui, tá? Para você, esse material a gente vai disponibilizar também na plataforma para vocês memorizar, mas o ponto que vocês têm que saber, a diferença é dos CAPs, tá? Bom, aqui para vocês conhecer as principais, né, emergências psiquiátricas, tá? Ou seja, principais situações. Então, se caso venha um usuário com agitação psicomotora, tiver com surto psicótico, né?
a pessoa que está com risco de suicídio, um autoextermínio, uma intoxicação por álcool ou drogas, entendeu? Ou então abstinência, né, grave, a pessoa fica delirando, tem um tremor, né? Porque a pessoa que é totalmente dependente do álcool e das drogas, ela vai ter essa abstinência gravíssima, né? Porque está acostumado com aquela substância, né? E aí, quais são os sinais de alerta que você, profissional de saúde, quando estiver atendendo um paciente com transtorno, você tem que ficar atento, tá? Então, nós temos a questão da agressividade, comportamento desorganizado, ideação suicida bem clara, tentativa prévia, você vê que ela tentou, a pessoa tentou suicídio, tomou remédio, pulou alguma coisa, né? Existe uma confusão mental, né? Delírios e alucinações intensas, tá? Alterações autômicas graves, ou seja, uma hipertensão, um ataque cardíaco, pode ser uma febre por conta da abstinência. Então, são sinais de alerta que você possa pensar, opa, essa pessoa pode estar tendo, né, alguma coisa relacionada ao transtorno mental. Qual a conduta que a gente tem? A gente tem a conduta de assegurar um ambiente seguro. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, o que eu falei para vocês? Para sentar em surto, a gente tem que tirar tudo perto dele, tudo que seja uma arma, praticamente. Tudo que for perfuro cortante tem que tirar. Porque no momento de surto, a primeira coisa que ele vai pegar, ele vai lá e já era, entendeu? Então, é tirar tudo ali. Tanto é que esses locais, você observa que não tem tanta coisas perfuro cortante próximas. Não pode, né? Uma caneta, uma tesoura, de jeito nenhum, que isso é uma arma, né? Então, existe a questão da técnica de comunicação terapêutica, manter em tom claro, evitar confronto, aquela coisa que você está conversando, assim, se acalma, o que foi, o que está acontecendo. Isso tem que ter, por isso que a gente fala, porque pessoas que trabalham com paciente mental, eles têm que ter um equilíbrio muito grande para trabalhar com eles, né? Por quê? Porque existe um risco dessa, tanto da auto, né, agressão, como a heteroagressão. E tanto eles mesmos se agredir e agredir você, né? Então, acionar uma equipe multiprofissional, se for necessário. Se for preciso, uma contenção física, para poder, né, colocar os medicamentos. Esse é o último recurso, que é a questão da contenção, porque, no caso, é uma violência, né? Não deixa de ser. E aí, no caso, vai fazer as medicações que é prescrita, né, pelo médico, tá? Monitoração clínica, que são os sinais vitais, e, no caso, vai caminhar para o CAPS, né, emergência psiquiátrica, ou hospital geral, com leito de saúde mental. Então, nesse caso, se ele tiver, né, no AB, por exemplo, tiver um transtorno lá na atenção primária à saúde, você tem todos esses cuidados e é encaminhado para o local específico, né? Bom, aqui temos a portaria que a gente já falou antes, só para poder você não esquecer, que essa portaria aqui, que ela antes era de consolidação, aí veio a portaria 388 de 2011, que ela instituiu o RAPS, né? E aí, quando foi agora recente, que foi aquela portaria que eu disse para vocês, de 2023, que ela praticamente alterou a portaria de consolidação de 2017. O que tem que ter cuidado? Porque ele pode fazer uma mudança, né? Colocar alguma coisa da portaria, entendeu? De 2023, que é a 757, e dizer que tá lá na portaria 3.588 de 2017. Então, eles gostam de fazer essa pegadinha, né? Bem dizer assim. E o que que ela trouxe, então, de diferente que foi revogada de 2017? Ele só veio reforçar a política do cuidado em liberdade, né? Ou seja, ele veio alinhar a reforma psiquiátrica que foi lá em 2001. Então, quando foi em 2023, ele só deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, porque tá uma coisa que ainda não tá legal, né? E aí, o que que aconteceu? Ele somente garantiu os serviços de saúde mental, né, para os territórios, para a comunidade, né, e substituir os hospitais psiquiátricos, né? Praticamente é como se fosse deixar mais para poder o atendimento deles nos CAPs. Ou seja, ele veio fortalecer os CAPs, ele veio fortalecer todos os programas que envolvem a reintegração desse usuário para a sociedade e para a família. Foi isso que essa portaria veio fazer, fortalecer, né? Que já tinha, né? E na prática, o que que isso vai mudar? Bom, valorizar.
Tem, a prática ela veio valorizar, entendeu? Veio valorizar a atenção básica, os CAPs, né, são as terapias, né? Tudo, tudo. Veio fazer isso. Essa política da reforma psiquiátrica, que teve lá em 2001, não passar do tempo, as coisas foram mudando, tá certo? E aí é preciso ter uma outra portaria, alguma coisa que pudesse alinhar o que já está lá para poder o quê? Atender esse paciente na sua integralidade, entendeu? Outra coisa também é a questão do financiamento também, né? Que aí é a expansão do serviço substitutivo na rede. Então, quando você tem mais serviços, se pensa no financiamento. Então, preciso ampliar mais o recurso para poder você atender. E aí a gente sabe que quando da pandemia para cá, gente, o que teve de aumento de pessoas com transtorno não é brincadeira falando epidemiologicamente, né? Bom, aqui um pouquinho só para poder resumir, né, para vocês aqui, um resumo bem detalhado com relação a essa portaria, né, que teve em 2011, que ela instituiu a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, e aí ela veio no âmbito do Sistema Único de Saúde, né, porque ela percebeu a necessidade de, além de tratar as pessoas com transtorno mental, também colocou as pessoas com problemas com álcool e com drogas. Entendeu? Então, em 2011, eu falo, vamos só tratar o paciente psiquiátrico, não. Tem esse outro usuário. Ele está sofrendo algum transtorno, porque ele não consegue largar o vício. E a gente sabe que uma pessoa alcoolizada, né, ou pessoa drogada, ela corre um risco imenso de fazer não só uma autoagressão, a heteroagressão, né? Então, se pensou-se em colocar mais desses dois segmentos dentro, entendeu, da própria política, tá? Então, praticamente, ele só veio agregar. Foi isso que aconteceu, né, na portaria, tá? E o objetivo da RAPS, gente, é ampliar o acesso, atenção psicossocial, garantir o cuidado integral em rede, tá? Substituir o modelo hospitalocêntrico que a gente vem lutando há anos com o nosso sistema único de saúde, tirar essa ideia do hospitalocêntrico, né? E colocar para um território, né, comunitário, ou seja, trabalhar ele no território, na comunidade, né? E promover a reabilitação psicossocial, ou seja, devolver o trabalho, a cultura, o lazer, a família. Então, a reforma foi isso. E, por último, aquilo que a gente falou, reduzir os estigmas e assegurar os direitos humanos, tá? Então, a reforma psiquiátrica, ela veio, foi para isso. Ela veio justamente para fazer com que aquele usuário do Sistema Único de Saúde, que é a pessoa com problema, com transtorno mental, ele se reintegrasse, ele reentre, né, novamente na sociedade, na família, né, e também para ele, né, ou seja, ele ter novamente a sua vida social, né? É fácil? Claro que não, né? Então, quem tem alguém ou já passou por algum transtorno sabe que não é fácil, porque nós temos a questão do muito dos estigmas, né, perante a sociedade, né? E os princípios norteadores da atenção humanizada, né? Integral, em liberdade, respeito aos direitos da pessoa com transtorno, isso é muito importante. Trabalhar a territorialização do cuidado, a questão do vínculo, né, território-comunidade, a intersetorialidade, ou seja, a gente trabalhar a educação, assistência social, justiça, cultura, e nós temos a participação social, que é a questão do controle social e a via de conselho de saúde, né? Então, a gente sabe que nós temos a Lei 8080, temos a Lei 8.142, que estabelece justamente a participação social, que fala dentro das políticas de saúde, como é importante a gente abranger esse tema diante dos conselhos, diante das conferências de saúde. Nós temos uma conferência de saúde mental que foi discutido muito essa questão de problemas relacionados ao transtorno mental e principalmente a questão dos estigmas, que é muito trabalhado nessas conferências, tá? Bom, aqui só para poder a gente novamente, só reforçando o que a gente viu, né? A questão da estrutura da RAPS, que é a atenção básica, a atenção psicossocial, entendeu? Nós tínhamos antes era o NASFAB, agora atualmente é a EMUT, a gente viu isso na aula de atenção primária à saúde,
tá? Nós temos que pensar que nós temos os CAPs, nós temos o consultório na rua, nós temos a unidade de acolhimento, então todos eles fazem parte da RADS, eles são a estrutura para poder, são como pontos de atenção para atender as pessoas com transtorno mental, né? Bom, aqui só para vocês também entender a questão do atendimento da urgência e emergência, o SAMU 192, a UPA, que é 24 horas, porque elas são portas, né, hospitalares são portas de entrada da urgência, entendeu? A equipe tem que estar muito bem preparada para receber alguém com transtorno, né? Tem atenção residencial de caráter transitório, tá? É aquela questão do abrigo terapêutico, tá? E aí faz esse atendimento, ela não é uma casa, não é um manicômio, é só um momentâneo, tá? Tem atenção hospitalar, como a gente viu, a questão dos leitos, tá? Tem a questão das estratégias que a gente tem que utilizar, eita, quase que não sai, né? A desinstitucionalização, tá? Ou seja, fazer um trabalho para que esse paciente ele retorne, né, esse usuário, tá? E aí é que entra o STR, entendeu? Que é o Serviço Residencial Terapêutico, até a equipe, ela faz esse trabalho no domicílio, né? Faz aquelas moradias assistidas para os egressos de longa permanência, fazer com que a equipe atende, faz aquele acolhimento, faz toda aquela atenção para aquele usuário voltar para casa bem, né? E aí tem um programa de volta para casa, que sai do governo também, é o benefício financeiro para a reinserção social. Então, por isso que a gente tem as articulações com os CRAs e os CREAs, tá? E a reabilitação psicossocial, que é onde vai gerar renda, cultura, devolver para ele a vida, né? Que ele precisa, que ele tem que viver, que nós todos temos que viver. Então, lembrando para vocês que uma área, né, muito, muito, como eu posso dizer, tem as suas particularidades, mas não é todos os profissionais que sabem lidar com o paciente com transtorno mental. Fazer que nem um pouco. Esta é a verdade, né? Bom, o que que pode cair muito na sua prova? Bom, eu já falei para vocês, né? A questão do CAPES, serviços residenciais terapêuticos, também a questão dos consultórios na rua, unidade de acolhimento, para qual o foco que eles têm, os leitos hospitalares, a questão da prioridade dos hospitais psiquiátricos, né? A questão da reabilitação e essa mudança que teve na revogação da portaria consolidação, né, da 2017 para a 2023, tá? Com relação às emergências psiquiátricas, acho que eu estou até repetindo, não, a mesma coisa. Eu repeti, perdão. Agora é esse aqui. Pronto. Bora acordar? Vamos para a questão. Nós temos aí 10 questãozinhas para a gente trabalhar, né? Bora, 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 né? A gente já falei muito, e agora a gente vai para o exercício, tá? Anote seus caderninhos de questão, tá bom? Bora lá. Segundo a Lei 10.216 de 2001, tá? A internação psiquiátrica deve ocorrer, letra A, apenas por ordem judicial. Letra B, sempre que o paciente solicitar. Letra C, somente quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes. Letra D, como primeira opção de tratamento. Letra E, apenas em hospitais psiquiátricos, tá, gente? Então, qual é o nosso gabarito aqui dessa questão? Vamos ver direitinho. Quem acompanhou a aula, entendeu? Sabe muito bem que vai estar na tua questão, tá? Uma dessa, entendeu? Falando sobre a reforma psiquiátrica, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui ele fala que apenas por ordem judicial, a gente sabe que uma internação psiquiátrica não é apenas, né? Então ele coloca como se só se for desse jeito. Então a gente sabe que a letra A está errada, tá certo? Não é essa questão aqui não, tá? Letra B, sempre que o paciente solicitar, sempre que solicitar. Lembra que a gente viu as internações? Nós temos a internação involuntária, voluntária, né? Aquela que é compulsória, aquela que é judicial. Então, não é sempre que o paciente solicitar, tem outras modalidades de internação, não é?
A letra C, somente quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Isso mesmo. Você só vai internar um paciente que, caso tudo que você fez fora do hospital, o extra-hospitalar, não foi suficiente. Entendeu? Então, o nosso gabarito é a letra C, tá? Então, não é como primeira opção de escolha e nem apenas hospitais psiquiátricos. Gente, ó, fique atento, tá, a esses detalhes. Por quê? Porque lá na tua prova é praticamente isso que eles vão explorar. Então, lembrando para vocês que o tema saúde mental, tanto para a prova do técnico para a prova do enfermeiro, tá? Então, a letra C é internação só quando este hospitalar for insuficiente. Isso está na Lei 10.216 de 2001 da reforma psiquiátrica, tá? Bora lá, vamos para cima. Começou a questão, ligamos aí o motor para Palégua, bora responder. Aqui a portaria, tá? A 3.088 de 2011, ela institui, tá? Ela institui essa portaria, ela vai instituir alguma coisa em benefício, né, da reforma psiquiátrica. Bora ver qual é? Letra A é a Política Nacional de Imunização. Letra B, Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. Letra C, Estratégia Saúde da Família. Letra D, Política Nacional sobre as Drogas. Letra E, Política de Urgência e Emergência, né? Então, a gente viu que em 2011, o que foi que o Ministério da Saúde fez? Ele instituiu uma rede, né? Então, na portaria 13.088, de 2011, ele instituiu a rede de atenção psicossocial, tá? Por isso que o nosso gabarito é a letra B, tá? B de bora para cima, tá? E aí, vamos lá? Terceira, CAPES 3, né? Caracterizado por pontinho, pontinho, letra A, atendimento apenas em horário comercial. Letra B, exclusivo em crianças e adolescentes. Letra C, funcionamento 24 horas com leitos de acolhimento noturno. Letra D, atendimento apenas a dependentes de álcool e drogas. Letra E, destina-se a municípios com menos de 20 mil habitantes. Gente, o que foi que a gente viu, né? Falando sobre o CAPS 3. O CAP 3 ele tem um funcionamento diferenciado, né? O CAPS 1 e o CAP 2, eles não funcionam, né, à noite, eles estão funcionando de segunda, né, a sexta, num horário diurno. Então, o CAPS 3 é o diferencial, que é aquele que funciona 24 horas, não é isso? Então, nosso gabarito é a letra C, né? Porque está, né, na nossa lei lá, na reforma, né? Na reforma psiquiátrica, que ele é 24 horas, com aquele leito de acolhimento breve, né? Aquela coisa que o paciente vai ficar muito tempo, né? Uma média de uma semana, né? Bora lá, seguindo, portaria, tá? A número a 757 de 2023, viu? Que ela fez o quê? O que que ela fez, essa portaria? Lembra que eu falei, cuidado com as casquinhas de banana, cuidado com as pegadinhas. Por quê? Porque a gente sabe que a portaria de 2023, ela revogou uma. Qual foi que ela revogou? Então, bora lá. Revogou a portaria número 3.588 de 2017 e reafirmou a RAPS no molde da portaria 3.088 de 2021. Foi isso mesmo, né? Lembra que a gente falou que a portaria de consolidação de 2013, que fala sobre a política da saúde mental, ela foi revogada, né? Foi revogada, entendeu? Pela portaria, né? Que foi a 757 de 2023, tá? E aí a gente sabe que os demais, né? Extinguiu o CAPS, não foi. Instituiu a criação de hospitais psiquiátricos em todo o estado, de jeito nenhum, que a gente já está tirando, né? Revogou a lei? Não, até agora ninguém revogou a lei, não. Criou apenas o CAPS AD? Também não. Então a gente sabe que o nosso gabarito é a letra A, né? Conforme está na nossa lei, né? Na nossa portaria. Quinto, o projeto terapêutico singular, que é o conhecido como PTS, é, letra A, um plano padronizado para todos os usuários do CAPS, tá?
Letra B, um protocolo de atendimento de urgência, tá? Letra C, um plano, né, de cuidado individual construído coletivamente pela equipe e usuário. Letra D, um relatório médico exclusivo. Letra E, documento judicial de internação compulsória, tá? O que que pode trazer aqui uma confusão para você, concurseiro? Você pode confundir com a letra A e com a letra C, né? Porque todos é um plano, todos são plano. Porém, a gente sabe que para trabalhar o projeto terapêutico singular não é algo individualizado, precisa ter a participação do usuário e da coletividade, ou seja, a equipe, né, e o usuário, o médico, a enfermagem, a família, para poder que esse plano dê certo. Então, o nosso gabarito é a letra C, tá? Vamos seguindo, vamos seguindo. Sexta questão, sobre a internação involuntária, tá? E vamos lá para essa daí eu tenho vocês agora involuntária. Bora, bora, bora para cima, tá? Ou seja, pode ser feita sem laudo médico? Letra B, pode ser comunicado ao Ministério Público até, né, em até 72 horas. Letra C, é determinada por decisão judicial. Letra D, o paciente pode solicitar alta a qualquer momento. Letra E, não existe na Lei 10.216 de 2000 e... Gente, a gente falou aqui sobre as internações, não foi? Então, nós temos a internação voluntária, involuntária, tem aquela que é a compulsória, mas nesse caso aqui ele está querendo saber da involuntária. Qual é? A involuntária é aquela que o usuário não quer, é oferecer terceiros, né? Ou seja, família, por exemplo, família, o MEL tem um laudo médico. Só que aí tem que ter laudo médico. Então, nossa letra A está errada, né? Aí eu vou aqui para a minha letra B, deve ser comunicado ao Ministério Público até 72 horas. Exatamente. Lembra que eu falei para vocês, onde tem número vai ter questão? Então, tem que ser comunicado ao Ministério Público até 72 horas que aquele usuário está sendo internado involuntariamente, tá? E não é uma determinação judicial, porque não é compulsória. E aí temos a letra D, paciente pode solicitar alta a qualquer momento? Ele pode solicitar, mas não é involuntária, é a voluntária, tá certo? E a terceira, a letra E, não existe, né? Tá fora, né, gente? Então, a gente sabe que aqui, né, o nosso gabarito é a letra B, né? Então, B de bora para cima, tá? Bora lá. O sétimo, tá? Aqui, CAPS, né? AD3, vai se diferenciar-se do CAPS AD2 por, pontinho, pontinho. Letra A, não atender adolescente. Letra B, oferecer acolhimento 24 horas com leite para desintoxicação. Letra C, funcionar apenas em horário comercial. Letra D, atender apenas dependência de tabaco. Letra E, não fazer parte da RAPS, né, gente? Gente, a gente viu que o CAPS AD3, ele diferencia do CAPS AD2, né? Porque ele pode oferecer um acolhimento, né? O CAPS 3. Ele tem aquele acolhimento de 24 horas, pode ter um leito de desintoxicação, que é quase que não sai, né? Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. Então, ele não atender adolescentes, não é que ele não atender, ele pode atender adolescentes, ou se não, é que mata muita coisa, né? Pode funcionar apenas em horário comercial? Não, porque ele é 24 horas, né? Então, já está dizendo que o CAPES AD3, ele é 24 horas e tem leito. Bora aqui para o oitavo. Segundo a portaria 13.088 de 2011, a RAPS inclui. Vamos lá. O que que essa RAPS inclui? Apenas CAPS e hospitais psiquiátricos? Gente, cuidado com questão que fala apenas, somente. Então, ficar esperto, tá? Letra B, a única e exclusivamente consultório, né, de rua, né? O C saiu meu tortinho aqui, somente hospitais gerais, né? Letra D, apenas serviços psiquiátricos. E letra E, atenção básica, CAPS, urgência, hospital geral, né? Serviços de reabilitação terapêutica, né? E reabilitação psicossocial. E aí, gente, qual é o nosso gabarito? A gente viu, né, que é uma rede, né? O RAPS é uma rede de atenção, né?
psicossocial. Nosso gabarito é a letra E, né? Então, são todos os componentes da RAPS. Nono, um dos princípios da RAPS é a institucionalização prolongada, a territorialidade e cuidado em liberdade. Letra C, exclusão da família do tratamento. D, foco em internações compulsórias. Letra E, isolamento social do usuário. A gente viu que a RAPS ela tem um princípio, né? E aí o princípio dela é trabalhar o quê? O território, né? E o cuidado com a liberdade, fazer com que esse usuário ele retorne, né, para o seu território, que ele seja reintegrado, né? Ele não vai apoiar uma internação prolongada, nem vai excluir a família do tratamento, entendeu? Nem o foco em internação compulsória, porque a internação compulsória tem que ser alguma coisa forçadamente pela justiça, porque ele está dando um dano para a sociedade e nem muito menos isolamento social, né, gente? Então, o nosso gabarito é a letra B, né? E a 10ª questão: paciente em surto psicótico apresenta risco iminente de autoextermínio. A conduta inicial de enfermagem deve ser, pontinho, letra A, confortá-lo diretamente para cessar o comportamento. Letra B, retirar objetos perigosos e assegurar ambiente seguro. Letra C, administrar contenção química sem avaliação médica. Letra D, permitir isolamento total do paciente. E letra E, evitar e acionar a equipe multiprofissional, né, gente? Gente, a gente viu, né, aqui na aula que nós profissionais de saúde, devemos o quê? Proteger o ambiente, proteger, né, o local, né? Como a forma que eu vou proteger em alguém que está com surto, né? Então, é retirar os objetos perigosos e assegurar um ambiente seguro. Então, nosso gabarito é a letra B, tá? E aí, gente, mentoria SUS para concurso, professora Nádia Salgueiro, né? A gente acabou de ver aqui sobre saúde mental, tá? Onde a gente falou, né, da política, falamos da reforma psiquiátrica, também falamos dos CAPs e das internações. Memoriza isso que vai estar lá na sua questão de concurso, tá, gente? E aqui, né, vamos dar por encerrada a nossa aula, entendeu? E vamos para, né, para a próxima aula, entendeu? Seguindo o nosso edital Sem Sabor à Vista, tá, gente? Ó, mentoria SUS para concurso, a professora Nádia Salgueiro. E bora para cima, tá, gente? Ó, boa noite e até a próxima.